E aí, o que acontece, cara? 23 anos, sendo pai, tendo que virar gente. Tá. Né? E aí eu comecei a buscar... tentei de tudo, assim. Tentei vários currículos, várias coisas, e eu ficava fazendo desenho de freela. Tá. E assim, cara, eu trabalhava muito. Eu saía em torno de 7 horas de casa, ia pra aula depois, comia o que dava no meio do caminho, chegava de noite até umas 3, 4 horas da manhã estudando, e cara, e depois eu fiquei um ano assim só rodando nas cadeiras, então eu repetia praticamente o semestre inteiro, assim. No que eu repetia a terceira vez eu já tava meio desanimado. Sim. Isso aconteceu, por exemplo, com cálculo 3, que era um bagulho que era lá do terceiro ou quarto semestre, e eu tava repetindo ainda, fazendo cadeiras... Claro, trancava muita coisa, né? Sim. Um já é difícil, imagina o 3. E aí, e são 5, né? E aí, cara... Colapsou, Então, já aqui. E aí, cara, o que acontecia? Cara, eu ficava até de madrugada fazendo esse troço. E aí era cansativo, nós tava muito na correria e tal. E logo que o Joaquim nasceu, como ele não foi planejado, a gente, cara, eu também não tinha planejado ser pai. Né? E eu não tinha uma... Não é que eu não tinha uma boa referência, eu não tive referência porque eu perdi meu pai com 9 anos. Com 9 anos meu pai faleceu. E a referência que eu tinha era da mãe se desdobrando, a minha avó dando um suporte, e era isso. E aí, cara, eu fui entender o que é ser pai, cara. Agora chegou a minha vez, aconteceu, a vida aconteceu pra mim. Não planejei ter filho agora, a mãe dele tava no meio do direito, eu no meio da engenharia, tava aquele tiroteio, assim. E aí eu disse, cara, eu vou aprender a ser pai, vou pesquisar tudo que eu posso pesquisar. O Pianger tava começando a bombar naqueles papai é pop, acho que Papai é assim, pop, né? E aí eu comecei, cara, imersão. Cara, e basicamente fiz uma formação de parteiro. E aí, quando o Joaquim nasceu, eu auxiliei todo o processo de parto. A gente fez o parto dele numa casa de parto, num templo budista em Viamão, porque aqui em Pelotas ninguém fazia. Não, peraí. Como é que é? Não, o cara é afiado. Calma. Peraí. Fizesse o quê? Eu auxiliei 90% do trabalho de parto dos meus filhos. Tá. Tanto do primeiro quanto do segundo. Tá. O Joaquim, com 23 anos. Opa, O Joaquim, estamos com tendo 23 aqui anos. uma intervenção do Dudu. Te apresenta aí, Dudu. Muito bom. Estúdio Topcast. O Bruno tá... Dudu E aí, gosta? Bruno? Não vamos perder a linha que eu tava focado aí na tua Eu tenho história. TDAH, você tem que se ligar, daqui a pouco eu tô chupando bala. É. Bueno, e aí, por que eu fui fazer isso? Porque eu não sabia, não tinha referência. E aí, o que eu fui buscar com mas responsabilidade? É um salto grande, né? Tu não sabia ser pai e tu acabar E tu virar fazendo Eu brinco hoje que eu já fiz mais parto que muito obstetra, cara, porque eles fazem cesárea, né? Eu faço parto natural. Eu já fiz 2. Tá, mas por que te levou a fazer... Então, conforme eu comecei a estudar, eu entendi que um dos indicativos também, inclusive da OMS, era que se esperasse ou se desse toda a infraestrutura para gestante, né, para parturiente ter o parto natural. Tá, E aí eu vi que no Brasil a gente tem uma epidemia de parto cesáreo. tá. Que o indicativo é em torno de 10% a 15%, nós temos 92%. Tá. Então os bebês acabam nascendo até 2 semanas, com um erro aí, né, da medição do aparelho de ultrassom. Pode ser até maior esse intervalo de tempo que o bebê está na gestação. E pode nascer com uma série de outros obstáculos, vamos botar assim, no desenvolvimento. Principalmente no desenvolvimento motor e cognitivo. Tá. Então eu disse, cara, eu não vou passar por isso. Já que eu comecei errado, vamos botar assim, errado, o que eu quero dizer sem planejamento, Tá. eu vou fazer pelo certo. E aí, cara, eu estudei muito sobre isso. Muito sobre isso. E aí a mãe dele também se empoderou bastante e tal, né, do meu primeiro casamento. E aí nós Desculpa, fomos... então foram com esposas diferentes. Tu Isso, convenceu consegui duas. hipnotizar duas Conseguiu- mulheres pra parir em casa. Hipnotizou e convenceu ela. E eu nem trabalhava com isso. Tu vê como é que funciona o troço. Não, eu não tinha entendido que eram duas. Não, agora que eu entendi também. É que são duas crianças com a primeira, e aí as duas fizeram... Não, mas uma foi fazer em um templo budista. Pois Ah, então, a o Joaquim primeira. nasceu em 2014. Ah, mas E seguro, quando ele nasceu, Tu acha? não tinha ninguém que fazia aqui. Não tinha ninguém que fazia aqui. Ele não tinha experiência. Tá. Não tinha ninguém que fazia aqui. Nós Fazia o encontramos uma parto parteira humanizado, lá. isso. Como eu fazia Kung Fu, eu frequentava a Sangha, que era o centro de estudos budista. Tá. E tinha uma moça que era a diretora do centro e ela tinha uma casa nesse templo. Tá. E eu perguntei pra ela do nada, assim, tava meio preocupado, já tava com 6 ou 7 meses já de gestação. Eu perguntei, mas não tem ninguém que faça parto lá? Porque esse pessoal meio roots, assim, meio grilo, eles, né, gostam dessa coisa. Não, tem, não sei o quê. Tipo, tá, então é isso que eu preciso. Como é que eu vou pra lá? E aí disse, olha, tu pode alugar um espaço lá, não sei o que. Eu disse, olha, eu não tenho dinheiro nem pra ir na esquina, assim. Ela falou assim, não, então eu te empresto a minha casa, quando tu achar que chegou a hora, tu só me avisa que eu libero a chave pra ti. Cara, chegou a hora. Chegou o 9º mês. Sim, mas só um pouquinho. A tua esposa aqui em Pelotas. Não, nós dois aqui, né? E eu o falei com- templo lá em Viamão. Viamão. Aí nós fomos até A Viamão. tua esposa, barrigão então, explodindo. na época, a tua esposa aceitou assim de primeira? Se não, mas o planejamento, quem me mostrou isso, como ela fazia direito, ela tava meio que nessas questões de violência obstétrica e não sei o que e tal. Né? Hoje ela é um expoente nessa área. Mas assim, ela já tava dentro do. Entendeu? Então Tá. foi ela que me hipnotizou, no caso. Tá. E aí eu comecei a dizer, cara, não faz sentido. Se não tiver indicação clara médica, com todos os vamos botar assim, os pormenores técnicos que é indicativo de uma cesárea, não faz sentido.
Tá. Não faz sentido pro desenvolvimento. Mas, Ah, claro, isso- eu não sou especialista, não tenho que Sim. estar dizendo o que é certo a ser feito. Sim, não. Procure o seu médico. Isso aí. Então, o que acontece? Quando eu... e, claro, nós tínhamos acompanhamento médico, era de... Acho que era extra baixo risco, um troço era um risco baixo, dava pra nascer pelo espirro, assim. E aí, nós fomos pra Viamão e esperamos 20 dias lá. E aí, nesses 20 dias, o Joaquim nasceu, recebeu uma bênção lá do Lama, que é tipo o Papa budista, assim, sabe? Tá. É o Papa budista é o Dalai Lama, no caso, né? Então, Pois Mas é. quantos dias depois do nascimento ele recebeu a bênção? 3 dias depois. Pô, E aí, legal. no quarto ou quinto dia, a gente voltou pra Pelotas. Mas deve ter sido uma experiência muito legal, porque deve ser um Cara, lugar foi- muito tranquilo, energizado. Todo homem que se permite ser pai, ser marido primeiro, tá? Ser pai, cara, é um negócio que muda muito a vida. Porque tu sai daquela tua visão, daquela tua neurose, ser um gurizão. E tu assume um propósito ali de cuidar de uma mulher, de cuidar da tua família, de prover isso. E isso, cara, é um divisor de águas. Não é todo homem que tem capacidade de se colocar na função de pai. Né? Pai não é profissão, né? Pai e mãe é função. Função sistêmica, posso explicar depois. Como é que funciona pra tu ser um pai? Tu tem que assumir, tu tem que usar isso de propósito. Entende? Isso tem que ser o teu norte. E aí tu vai começar a te conhecer, tu vai começar a perceber coisas em ti que de repente não foram da melhor forma explicadas, ou situações que tu passou que de repente foram traumáticas, e tu vai começar a corrigir em ti pelo teu filho, sabe? Nem sempre isso acontece também, né? A gente também Assim, ó, tem eu tô pra a te coisa dizer de que repetir muitos os atos, né? 80% Mas é uma do grande pessoal, oportunidade. 85%. Repete. Isso, 85% do pessoal repete. Aí, cara, tá. Então, até aí tu não trabalhava com O hipnotismo. Otávio tá Não. rindo porque... Ele tá chocado, ele tá Não, chocado. tu tá Não, é que é chocado. muito rápido, né? É muito rápido. E A com vida altas acontece, emoções, né? A vida Sim, acontece. sim.